Olá, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para a gente compartilhar uma palavra. Graças a Deus temos esse recurso e assim o nosso encontro pode ir acontecendo. O que eu quero compartilhar com os irmãos tem muito a ver com a nossa espera. Nós vivemos um tempo de espera do nosso noivo e existe um jeito da gente se comportar nesse tempo de espera. E eu encontrei que Jesus também é modelo disso para nós. Ele é modelo para nós em absolutamente tudo. E também é modelo para nós de como a gente deve se comportar nesse tempo de espera. Quero ler com você Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. E a gente vai começar a entender melhor o que eu quero nesta palavra. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O escritor aos Hebreus convida a gente para a gente considerar Jesus em relação a este tempo, que não é um tempo fácil, em que a gente está esperando a volta do nosso Senhor. A frase que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse momento, é: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus tinha diante dele algo que significava muita dor, muito sofrimento, mas ele suportou a cruz por causa do gozo que estava proposto para ele. Então a alegria, o gozo do resultado daquela cruz fez com que Jesus passasse por ela e não fizesse caso de todas as afrontas e de todas as contradições que os pecadores fizeram ele passar. Creio que isso nos ensina. Temos um gozo diante de nós, temos uma alegria maravilhosa diante de nós. A realidade da eternidade que está posta diante de nós, desde que nós entregamos nossa vida ao nosso Senhor, é maravilhosa. E se a gente tiver revelação dessa alegria, desse gozo eterno, nós vamos passar pelos sofrimentos próprios da espera tranquilamente. Nós vamos enfrentá-los e nós vamos passar bem por todas as etapas que antecedem a vinda do nosso Senhor. Há uma frase no meu coração que eu creio ser o cerne dessa palavra que eu estou compartilhando com os irmãos. Nós precisamos abraçar os sofrimentos próprios dessa espera. Precisamos deixar de ver tais sofrimentos como coisas ruins, coisas que devemos rejeitar, coisas que devemos reagir contra elas. Alguns sofrimentos que são próprios dessa espera, nós devemos aceitar, devemos abraçar, devemos até nos alegrar neles. Não porque a gente gosta de sofrer, mas é porque a gente tem diante dos nossos olhos a alegria e o gozo que nos aguarda na eternidade. Então eu quero dividir nossa fala aqui, nossa conversa, em duas partes. Primeiro eu quero falar deste gozo que está proposto para nós, e eu tenho 3 pontos sobre este gozo para compartilhar com vocês. E na segunda parte eu quero falar sobre 3 sofrimentos que são próprios dessa espera e que nós temos que aprender a lidar com eles. Vamos lá. Primeiro aspecto da nossa alegria está no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Eu vou usar em vários momentos a primeira carta de Pedro, porque foi uma carta escrita para uma igreja que estava sofrendo. Havia perseguição, havia dores, e aquela igreja, instruída por Pedro, pôde passar por essas dores muito melhor, porque recebeu a instrução do apóstolo. Então eu vou usar alguns textos de Pedro aqui na nossa conversa. Vamos ao primeiro deles, que é esse de 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que sois mediante a fé, estáis aqui mediante a fé,
estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Meus queridos irmãos, que maravilha! O apóstolo Pedro apresenta aqui 3 características da nossa herança. Herança é uma coisa que filho recebe. O nosso Pai, a quem nós pertencemos, está guardando para nós uma herança. E essa herança tem 3 características maravilhosas. Ela é incorruptível. Significa que a realidade de vida que nós vamos viver quando Jesus voltar é uma realidade de vida que não pode ser contaminada com algo que leve à morte, à degeneração. É uma herança que não vai perecer, que não vai acabar, não vai ser nada passageiro. Aqui a gente experimenta alguma realidade boa, mas logo depois vem as coisas complicadas, as realidades difíceis. Aqui a gente vive, mas sabe que a morte vai chegar. Mas lá não, irmãos. Lá nós vamos viver uma realidade de vida incorruptível. A morte não fará parte da nossa realidade no céu. Aleluia! Isso deve nos dar muita alegria, porque não haverá no céu essa ideia de que a coisa vai ter fim. Não vai ter fim. A vida que nós vamos receber não vai ter fim. É uma vida incorruptível. Outra característica dessa herança é que ela é incontaminável. Ela é sem mácula. Não haverá pecado na realidade eterna. Não terá pecado dentro de nós e não terá pecado diante de nós. Nós não vamos mais viver a tensão de ter que prestar atenção para não cair em tentação. Que maravilha! Não teremos nada dentro de nós que nos leve a desejar algo que aborrece o nosso Deus. Nem tampouco diante de nós haverá alguma coisa que alimente ou que provoque qualquer tentação. Viveremos uma realidade de vida sem mácula. Glória a Deus! Outra realidade dessa nossa herança é que ela é uma herança imarcessível, que não murcha, que não perde o valor. A glória dessa herança que nós vamos receber não vai diminuir ou desaparecer. Algumas coisas que experimentamos nesta realidade atual têm algum brilho, nos chama atenção, é bom, é agradável, mas logo o brilho vai desvanecendo. Mas a realidade que vamos viver na eternidade é de uma herança imarcessível. O que viveremos lá nunca perderá o brilho, nunca deixará de nos maravilhar, nunca deixará de nos encantar. Viveremos, por isso, um gozo eterno, uma satisfação eterna. Agora, o apóstolo Pedro nos lembra, essa herança não é daqui, ela não está aqui. Tudo que o Pai reservou para nós de bom e eterno, realmente está guardado para nós no céu. Aqui temos vislumbres, aqui temos em parte, mas lá viveremos plenamente, completamente a realidade que o nosso Pai em Cristo conquistou para nós. Outra observação importante desse texto é quando o apóstolo Pedro afirma que nós estamos guardados pelo poder de Deus. Isso nos dá segurança, porque o próprio Deus está guardando a gente para que a gente receba essa herança no momento certo. O poder de Deus é maior do que qualquer outro poder. Então, quando você tiver alguma insegurança, alguma dúvida, por favor, não acredite nessa dúvida. Duvide da sua dúvida, mas não duvide da realidade que o nosso Deus está reservando para nós e do quão poderoso Ele é para nos guardar até recebermos essa nossa herança. Interessante que o apóstolo Pedro também diz sobre ser necessário por breve tempo sermos contristados com provações. Temos passado por lutas, e eu vou falar sobre os sofrimentos próprios dessa espera. Se é necessário que passemos por estas coisas,
tudo bem, porque o que nos aguarda é infinitamente melhor e maior e mais durável do que as provações que estamos passando aqui por breve tempo. Às vezes passamos por provações que parecem longas, mas se comparadas à eternidade que vamos experimentar, é por um breve tempo. Quero animar você, meu querido jovem, minha querida jovem, a não desanimar, a não esmorecer. Como fazer isto? Põe os olhos na herança. Interessante que o apóstolo Pedro fala sobre isso. Essa herança é para aqueles que creem. Essa herança não é para aqueles que olham as situações, olham as características deste mundo e ficam presos aqui. Não, essa herança é para aqueles que creem. E como vivem os que creem? Vivem olhando para uma realidade que não é visível, mas que é conhecida pela fé. Ainda não vemos muito do que vamos experimentar lá, mas podemos crer porque está escrito, porque o Espírito Santo testifica em nosso coração, porque o nosso Senhor Jesus falou, porque nossos irmãos nos lembram no ambiente gostoso da igreja. Podemos crer e viver não por aquilo que está perto, não por aquilo que as sensações deste momento e deste corpo nos dizem, mas podemos viver por aquilo que nossa fé nos anuncia. O que vem é muito melhor do que o que está aqui. Aleluia. Quero comentar algo que o escritor aos Hebreus fala sobre Moisés. Em Hebreus capítulo 11, 25 e 26 diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha que maravilha! Moisés se recusou a viver uma determinada realidade no Egito de pecado, e ele aceitou sair de algo que era aparentemente melhor para algo realmente melhor, porque apontava para a eternidade. E diz o texto, ele tinha em vista a recompensa. Está vendo, meus queridos? A gente precisa pôr os olhos na recompensa, naquilo que vamos receber na eternidade, porque assim como Moisés, teremos coragem de deixar o que é passageiro e irmos para o que é eterno. Um segundo aspecto, além da nossa herança, um segundo aspecto deste gozo que nos está proposto na eternidade, que eu considero o maior de todos os gozos, a maior de todas as alegrias, é o que vai acontecer com a gente em relação à pessoa de Jesus Cristo, ao nosso Deus na segunda vinda. Olha esse texto de Apocalipse 19, 11 e em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aleluia. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no mando e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, meus amados irmãos, vimos Jesus na cruz como ovelha mansa perante os seus tosquiadores, sem abrir a boca. Vimos ele aparentemente frágil, se deixando matar, porque essa era a vontade de Deus. Mas quando ele vier, nós não mais o veremos frágil, nós o veremos poderoso, nós o veremos forte, nós o veremos vindo como um cavaleiro para uma batalha, para um governo absoluto, completo.
Aqui João percebe o nome dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não haverá maior governo do que este, e nós vamos participar disso com o nosso Senhor Jesus. Então, dentro dessa segunda alegria que nos está proposta, está ver o nosso Senhor Jesus como vencedor que Ele é eternamente, vindo reinar sobre todas as nações. E aí nós vamos ver todo o joelho se dobrando e toda a língua confessando isto, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que ama Jesus sabe como é maravilhoso imaginar essa cena de Jesus sendo amado, aplaudido, de Jesus sendo honrado, e mesmo aquelas pessoas que não reconheceram como Senhor vão estar com seus joelhos dobrados, admitindo: Ele é o Senhor. Nós vamos ver isso na segunda vinda, nós vamos ver isso quando Ele chegar, Jesus vitorioso. Mas não é só isso, tem algo maravilhoso aqui que João diz, capítulo 3 de primeira carta de João, no versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha que maravilha, nós vamos ver o nosso Senhor como Ele é. Hoje nós vemos em parte, o Espírito Santo nos revela Jesus Cristo gradativamente. Conhecemos a Jesus pela Escritura, conhecemos a Jesus na comunhão com os irmãos, mas tudo isso são pedacinhos de revelação sobre Ele. Glória a Deus pelas revelações que temos agora sobre Ele, mas isso serve para a gente se animar, para a gente desejar o pleno conhecimento do nosso Deus. E quando Jesus voltar, meus irmãos, nós vamos receber esse corpo glorificado, e aí nós vamos poder ver o nosso Deus, ver o nosso Senhor Jesus exatamente como Ele é, não mais em parte, não mais com limites, mas nós veremos o nosso Senhor como Ele é. O que isso faz com o seu coração? Meu coração acelera na expectativa de vê-lo, tocar nele, sente o aroma dele. Que essa alegria inunde seu coração. Nós vamos ver ele assim. Ainda dentro desta alegria que tem a ver com o encontro com Jesus, tem algo muito poderoso. Nós vamos estar com o nosso Senhor, e depois de vermos Ele reinando sobre todas as nações, haverá as bodas do Cordeiro, e nós vamos ser unidos a Ele. Nós vamos ser unidos a Ele em um grande casamento. Falo mais disso agora dentro do terceiro aspecto, do terceiro gozo, da terceira alegria, que está em um texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 em diante. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu li esse texto e penso como a gente se sente quando está em um retiro, em alguns dos nossos encontros com os irmãos. É aquela sensação de estar em casa, de que tudo é confortável, uma sensação de que aquele ambiente é completamente adequado para nós. Então eu leio esse texto e vejo que a gente está vivendo nesses momentos como igreja um vislumbre
do que será viver num lugar onde nos sentimos perfeitamente adequados, confortáveis, porque será uma cidade perfeita, onde viveremos uma união perfeita com o nosso amado. Isso é maravilhoso, como a gente pode... Eu tenho dificuldade até de imaginar isso, mas vamos ao texto. É uma santa cidade que é esposa ataviada. Então isso fala de nossa união com Jesus. Agora somos noiva, Ele é o noivo, mas então seremos esposa, uma esposa preparada, uma esposa que tem os seus enfeites, uma esposa que está pronta para o casamento, e então nos uniremos a Ele e seremos um só com Ele. Olha que maravilha! Nós não somente conheceremos a Ele, mas nós seremos um só com o nosso amado Jesus. E ao mesmo tempo, o texto fala de esposa e fala de santa cidade, essa Jerusalém celestial que desce do céu, perfeita. Para mim isso fala, irmãos, de estar em casa, da segurança de que nós não vamos mais estar num mundo inadequado para nós, em que a gente se sente como se não fôssemos daqui e de fato não somos. Nós estaremos em casa. A santa cidade que desce do céu é a cidade, diz o texto, do tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. Aleluia! Que maravilhosa é esta realidade de uma presença de Deus permanente e de uma união com o nosso Senhor, que é profunda e definitiva como um casamento. Seremos um só com Ele. Agora eu quero partir para a segunda parte da nossa conversa. Diante de tudo isso, eu poderia ficar falando aqui mais, mas não temos tempo. Mas você pode ir para a Escritura e ir para os textos que te falam daquilo que está reservado para nós na eternidade. E deixa isso encher seu coração de alegria, de gozo. Deixa a revelação do Eterno tomar você. Agora eu quero falar um pouquinho dos sofrimentos próprios dessa espera. E são sofrimentos que estão relacionados a esses aspectos do gozo que eu compartilhei com vocês agora. O primeiro sofrimento eu chamo de o sofrimento causado por sermos santos e buscarmos viver em santidade. Quero ler com você alguns textos para a gente conversar sobre isso. Antes, 1 de Pedro 3, 15 a 17, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do nosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Então existe o sofrimento por fazer o bem, e esse sofrimento é bom, porque quando a gente sofre fazendo bem, a gente está sofrendo por um tempo. Mas se a gente sofrer por fazer o mal, o sofrimento será eterno, porque a prática do mal, a prática do pecado leva para o inferno. Então você que está vivendo em santidade, está lutando para permanecer santo, eu quero animar você a continuar nesta luta. Essa luta tem alguns sofrimentos, né? O sofrimento de viver uma certa tensão, porque o pecado tenazmente nos assedia. Vivemos tendo que vigiar, porque Satanás anda em derredor procurando a quem possa tragar. Isso cria um desgaste, às vezes isso cria um cansaço. Às vezes precisamos confessar porque caímos em pecado e a confissão não é agradável. Então existem alguns sofrimentos, algumas dores próprias dessa busca de santidade, mas eu quero te animar, meu querido jovem, minha querida jovem, não desista da santidade. Como diz o texto,
santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Coloque Jesus como aquele que governa as suas emoções, que governa seus desejos, que tem uma autoridade sobre você mesmo, de maneira que quando os desejos maus vierem, você não cede. Quando as tentações vierem, você se lembra que você tem alguém muito mais poderoso que o tentador ao seu lado. Não peque, não deixe que o pecado tome conta da sua vida. Se pecar, lembre, temos um advogado junto ao Pai, glória a Deus por isso. Então traga para a luz, confesse e deixe, mas não lide com o pecado de forma leviana ou de forma irresponsável, como se o pecado fosse alguma coisa inofensiva, fosse alguma coisa que não é tão terrível assim. Não, pecado é terrível. Pecado levou o nosso Senhor para a cruz, e o nosso Senhor resolveu o poder do pecado sobre nós. Então nós podemos viver em santidade, baseados nele, fundamentados nele, nós podemos viver assim. Quero ler um outro texto com você, de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos retomar um pouquinho e um pouco mais adiante no texto que lemos no começo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amados irmãos, às vezes algumas tentações deixam a gente tristes, quando a gente não cai, e pior ainda quando a gente cai. Tentação é algo que entristece, mas às vezes o nosso Deus está usando situações que nós estamos vivendo para nos treinar para outros momentos que virão. Por isso se tornam em provações. Mas vamos deixar que o nosso Deus nos purifique como o fogo faz com o ouro. Vamos deixar que o nosso Deus trabalhe conosco. E para nos animar a deixar que o nosso Deus faça esse trabalho conosco, presta atenção no finalzinho desse texto. Falando de Jesus Cristo, ele diz: ao qual, não havendo visto, amais. Nós não vimos o Senhor como veremos naquele dia, mas nós o amamos e nós o vemos pela fé. Então, quando a tentação vier, lembre-se do seu amado, como uma noiva que pode ser assediada por outros homens, mas ela tem em mente, tem no coração o amor dela pelo noivo que a aguarda. Então vamos nos lembrar, quando vier o tentador, vamos nos lembrar de não nos entregar a outros amores, porque o nosso amado está nos guardando, está nos chamando. E olha, meus irmãos, tem algo muito especial aqui em relação a este aspecto de esperar o noivo, que está no texto de 1 João. A gente lê um pedacinho, eu quero ler um outro pedacinho agora, 1 João 3,3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quem tem a esperança de ver Jesus como ele é, agora a gente ama, não viu como a gente vai poder ver, mas quem tem essa esperança de ver, purifica-se a si mesmo. Aleluia! Deixe a pureza se tornar algo que você deseja quando você se lembra do seu amado, do seu noivo, do nosso amado Jesus Cristo. Amém, amados? Tem um outro texto que eu quero ler, diz assim, 1 de Pedro 1,13-16: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Controlem-se. Ser sóbrio tem a ver com ser controlado. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Não, o pecado não é próprio para nós. Agora que somos filhos de Deus, é próprio para nós o vivermos em santidade. Por isso que ele está falando aqui: sede santo, porque eu sou santo. Amados, parece que quem busca determinado pecado está querendo uma satisfação interior, mas satisfação mesmo nós só teremos quando nos unirmos ao nosso amado para sermos um só com Ele. Então, vamos rejeitar o pecado, porque o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Vamos deixar que satisfação venha quando Ele vier. Por favor, sabe aquela curiosidade que você tem de tentar fazer isto ou aquilo para descobrir algo novo? Se eu te contar uma coisa, Deus te deu essa curiosidade, não para você usar para pecar, não para que eu use para pecar. Deus nos deu essa curiosidade para conhecer aquele que é, mas nós ainda não vimos. Então deixe que a curiosidade te leve a descobrir Deus, te leve a ser mais santo.